Muito bem. Queridos, nós vamos continuar nossa caminhada em Romanos. Nós, espero, pela graça de Deus, terminar o capítulo 1. Vocês vejam bem, nós demoramos 1 mês, 4 semanas para estudar um capítulo. Você vê que Romanos vai ser uma caminhada muito bonita. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, mas é muito conteúdo, a gente tem que fazer isso com critério, com cuidado, com responsabilidade. Nós vimos que Paulo se apresenta, depois faz uma introdução, a partir do verso 8º, falando do desejo que ele tinha de ir a Roma, visitar essa igreja. Nós comentamos aqui que a igreja de Roma, na cabeça de Paulo, seria o centro de expansão do evangelho, dada a capilaridade, inclusive terrestre, que existia de acesso das cidades para a cidade de Roma. A cidade de Roma, naquela época de Jesus, tinha 1 milhão de habitantes, então era uma cidade muito grande, você imagina, 5, 6 poços de Caldas, e Paulo queria fazer daquela cidade o centro que espalhasse a mensagem do Evangelho para todo mundo civilizado. Ele queria que, a partir de Roma, se alcançasse a parte mais ocidental, da Europa, como a Espanha. Bem, infelizmente, Paulo só conseguiu ir a Roma alguns anos depois, em torno do ano 60, mas já preso. Infelizmente, depois da sua prisão, foi condenado e morto. Mas ele, no versículo 18, introduz então um conceito de que o julgamento de Deus está sobre a humanidade em função do pecado, quando ele falou que as pessoas suprimem a verdade pela injustiça e porque Deus se fez conhecer. E nós, então, nos detivemos com mais cuidado sobre como que se dá a manifestação de Deus para com a humanidade. São 5, e vocês vão me ajudar a lembrar as 5. Lembrando que nós temos 3 visitantes, não me façam passar vergonha. Primeira, qual que é a primeira manifestação de Deus para com a humanidade? A criação. Muito bem. A segunda, atos dele na história. A terceira, através dos seus profetas. A quarta, através da sua palavra. E quinta revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. Está vendo? Com um empurrãozinho, vai. Muito bem. E ele falando sobre essa questão que, em função de Deus se manifestar para a humanidade, os homens são o quê? Indesculpáveis. Não tem desculpa para quando o homem troca a glória que é devida a Deus e dá a outro, que não o próprio Deus. Muito bem. Nós vimos alguns textos paralelos, mas nós estamos fazendo isso tudo para a gente pegar de onde paramos. Nós iríamos começar pelo verso 24, que nós lemos até o 23, mas eu vou pegar o 23 como gancho para a gente entender o 24, tá ok? Diz assim, ele falando antes, que em função disso, o coração, os pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e aí no 23, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis, falando acerca da idolatria que surgiu dentro da humanidade. Nós temos que lembrar que a carta de Paulo aos Romanos é dirigida a uma cidade com um pensamento grego. Então, nós temos que ter isso em mente, apesar de que existia no seio desta igreja em Roma muitos judeus, mas mesmo os judeus que lá participavam da igreja, que era uma igreja totalmente diferente da nossa, era uma igreja que se congregavam nos lares, essa igreja primitiva de Roma,
ela tinha um pensamento muito grego. E, diferentemente do judeu, que é monoteísta, aqueles que tinham um pensamento grego e também os bárbaros, que para os romanos são todos aqueles que não são romanos, são os bárbaros, também eram politeístas. Então ele está tentando trazer um discernimento para aquela igreja que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, queridos, Paulo desenvolve um raciocínio muito interessante do desencadear do pecado, do afastamento da vontade de Deus sobre a vida do ser humano. O primeiro ponto é o que nós lemos até o versículo 23, a idolatria. O que a idolatria é? É eu substituir a adoração devida exclusivamente a Deus a outra coisa que não o próprio Deus. Essa idolatria, ela é, como se diz, é como se fosse um atentado à santidade de Deus. É como se fosse uma ofensa à glória que é devida exclusivamente a Deus. Em função dessa idolatria, e aí eu vou fazer um parênteses, tá, meus irmãos, saindo de Romanos. Porque a gente pensa muitas vezes em idolatria em termos de imagem, não é verdade? Mas idolatria não é só imagem. A gente pode ter ido dentro do nosso coração frequentando uma igreja batista, frequentando uma igreja evangélica, falando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Nossos filhos podem se tornar ídolos, nosso emprego pode se tornar ídolo, o dinheiro pode se tornar ídolo em nossos corações. Tudo aquilo que assume a centralidade de nossa vida, que não seja Deus, pode se tornar o ídolo, e diante dos olhos de Deus é tão pecado quanto aquele que constrói um ídolo, um poste sagrado, ou adora o bezerro, como fizeram inclusive o povo na travessia do deserto. Paulo então fala assim, a consequência, e olha, agora a gente precisa entender o desencadear das consequências da idolatria. E sobre isso que nós vamos refletir com cuidado hoje. Versículo 24. Tudo isso para entrar no versículo 24, né? Por isso, em função disso, em consequência disso, por causa disso, ok? Do versículo 23 que fala da idolatria. Deus os entregou à impureza sexual. Muito bem. Nós temos que entender, primeira coisa, que Deus os integrou. Primeira coisa que a gente precisa ficar claro, que Paulo, e sobre isso ele vai trabalhar detidamente sobre a questão da soberania de Deus. Um dos temas centrais da carta de Paulo aos Romanos versa justamente sobre este tema, que nas mãos de Deus existe todo o poder, toda a autoridade. Então o homem é entregue pela própria vontade de Deus àquilo que é consequência das escolhas erradas que eu e você fizemos. Deus permite que isso aconteça. Olha que coisa incrível. Até o nosso distanciamento do projeto original de Deus sobre as nossas vidas é a partir da permissão soberana de Deus. É como se Deus estivesse falando assim, João Marcos, você quer então não me adorar como eu mereço ser adorado? Você quer construir em seu coração outros ídolos e você não rende a mim o culto que é devido exclusivamente a mim? Então eu vou deixar você conhecer o que você é capaz de fazer. Isso é o distanciamento do ser humano da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais nós afrontamos a vontade de Deus,
mais Deus permite que possamos experimentar o pior de nós mesmos. E isso, queridos, está expresso. Estava até conversando com a minha amiga Leca agora há pouco, um pouquinho sobre isso, né, Leca? Sobre o que Paulo, e nós vamos estudar detalhadamente, o capítulo 7, 8, aliás, Romano não tem capítulo que não é importante, né? Mas o 7 é muito importante, o 8 é importantíssimo, quando ele fala que o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer, e se fosse eu escrevendo, eu sou bom a beça nisso, né? E ele fala isso tudo por causa do pecado que habita em mim. O que Paulo está falando, que toda vez que nós construímos ídolos dentro do nosso coração, Deus fala assim: você não me adora como devo ser adorado, você vai experimentar a consequência disso sobre a sua vida. Então, a idolatria, ela é mola propulsora para a degeneração do ser humano em todos os aspectos de nossas vidas. Em todos os aspectos. Mas, como Paulo está escrevendo a uma igreja que tem... A gente tem que entender isso, meus irmãos, senão a gente fica meio perdido quando lê esse texto. Esse texto é um texto difícil, né? Pedi para a irmã Eliana pregar isso para a gente hoje, né, para eu poder aprender um bocado. Não, se dá seu jeito aí, né? Esse texto, se a gente não entender que Paulo está escrevendo para uma cultura grega, mas a carta não é para a igreja em Roma, mas só que Roma tinha sobre si a cultura, ele tinha incorporado a cultura grega. E na cultura grega, o homossexualismo era extremamente divulgado. Os filósofos, né, gregos chegaram a deixar escritos que a mulher servia exclusivamente para a procriação, mas o amor era para com homem. A expressão de prazer era para homem com homem. E a mulher relevada a um segundo plano exclusivamente de procriação. Em função deste conceito que tinha sido impregnado na cultura romana, Paulo, sabendo deste problema, ele fala assim: olha, quando você não adora a Deus como deve, como Deus deixa de ser o centro da sua vida, a consequência disso é a degeneração. E eu vou mostrar de forma clara, sem questionamento, porque era algo conhecido por todos naquela cidade, como se dá essa degeneração. A partir de então, a gente consegue ter um discernimento melhor do que o texto está falando. Então, por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Inclusive, queridos, havia um termo comum entre as pessoas, que ela era falado quase de forma jocosa, que chamava pecado grego, que significa essa relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Muito bem. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Falando aí, mais uma vez, que o coração humano, quando se distancia... E aí, coração, meus irmãos, não é o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso organismo. Aqui, na literatura, coração é como o centro de desejo da nossa vida, né? É uma linguagem metafórica para a gente poder compreender essa questão. Então, o que está dentro... Que até hoje a gente fala, né? Ah, meu coração está doendo, mostrando esse conceito. Então, essa entrega de Deus às nossas impurezas sexuais nada mais é do que a revelação que Deus quer deixar claro como para o ser humano que se distancia de Deus. E revela, então, o que há de pior em cada um de nós. E ele fala assim, então vamos ler todo o versículo para a gente entender esse versículo difícil. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo,
entre si. Quer dizer, você tem um ídolo em seu coração, a consequência natural é a degradação moral, exemplificada aqui no caso da sexualidade. Por que ele escolhe este exemplo e não outro? Apesar de que nós vamos ver no transcorrer do texto outros exemplos, porque era uma coisa comum na cidade de Roma. Certinho? Podemos caminhar? Trocaram, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aí, queridos, eu fico me questionando se você faz essa pergunta. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Qual que é a verdade e qual que é a mentira? Se ele fala que troca a verdade pela mentira, deve haver uma verdade e deve haver uma mentira. Qual que é a verdade e qual que é a mentira? Um de cada vez. Olha que interessante essa pergunta. Percebam que ele dá uma resposta indireta a essa pergunta. O que é trocar a verdade pela mentira? Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Qual que é a verdade expressa, então, na explicação desse versículo? Que podemos adorar exclusivamente a quem? A Deus. E trocar essa verdade explícita através da revelação de Deus, principalmente aqui na natureza, que é o que o texto nos revela, que nós vimos semana passada, implica em assumir uma mentira. Qual que é a mentira? Eu posso construir ídolos e achar que isso está certo para a minha vida. E a gente tem que contextualizar isso, como eu disse, para que a gente não caia no erro de analisar, assim, não, quem é idólatra é aquele que tem um bezerro de ouro, ou aqueles que adoram ídolos feitos à imagem do ser humano, ou outros que adoram animais, e por aí vai. Mas não é isso não, queridos. A gente tem que abrir muito o coração da gente quando a gente lê um texto desse. E que a gente tem que entender que toda vez que eu permito trocar a verdade, que a adoração exclusiva a Deus deve ser centro na minha vida, consequentemente, o meu coração vai ser preenchido por um ídolo. E isso vai levar indiscutivelmente para que a gente caminhe no sentido de uma degradação moral, que pode se revelar na nossa sociedade de diversas formas. Talvez não na área sexual, mas se apresenta em muitas formas. Alguém passa a ser arrogante, o outro passa a ser mentiroso, o outro passa a ser invejoso, o outro, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus, porque nós trocamos a verdade de Deus, que somente a Ele podemos prestar culto, pela uma mentira, que os nossos desejos podem assumir o lugar que pertence a Deus. Muito bem. Versículo 26. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Misericórdia. Vamos. Versículo 26. Nós vamos até o 32 hoje. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Mais uma vez, Paulo, então, ratifica o conceito da questão da soberania de Deus. Quem que entrega, meus irmãos? É Deus. Leia aí. Por causa disso, Deus os entregou. Entregou quem? Aqueles que trocam a verdade pela mentira. Este Deus entrega paixões vergonhosas. Por que o exemplo das paixões vergonhosas aí? Porque ele está escrevendo uma carta para uma cidade que tinha isso como um problema central na sua vida. Ok? Se ele estivesse escrevendo isso, talvez para Poços de Caldas, ele colocaria outro exemplo. E aí ele vai esmiuçar o que é paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram. Quer dizer, o ser humano não foi
criado para essa finalidade. Aquele que troca a verdade pela mentira exerce um pseudo direito de trocar o projeto de Deus pela sua vontade. Trocar as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Isso, meus irmãos, nós estamos passando um momento especialmente difícil dentro da nossa história. Porque parece que eu tenho que escolher muito bem as palavras, porque senão eu posso sair daqui preso. Porque qualquer coisa que no meio evangélico se fale contra a homofobia, a gente está sendo, contra a homossexualidade, perdão, a gente está sendo homofóbico, misógino e por aí vai. Existe um patrulhamento da sociedade terrível hoje em dia em relação a isso. Mas nós precisamos defender a verdade bíblica. E é mister que a igreja faça uma distinção entre pecado e pecador. Jesus Cristo, meus irmãos, não andava com gente boa, não. Andava com gente ruim igual nós mesmos. Maria Madalena, ele expulsou quantos demônios dela? 7. 7 demônios de Maria Madalena. Mas a despeito de uma mulher de um passado tão triste, foi ela que recebeu em primeira mão que Jesus Cristo tinha ressuscitado. A mulher samaritana era uma prostituta. Jesus foi conversar com ela e transformou a vida dela. Queridos, o nosso evangelho tem que ser extremamente inclusivo, mas da mesma forma que ele é inclusivo, ele tem que ser bíblico. E devemos então mostrar que nós amamos as pessoas do jeito que elas são, mas nós precisamos entender que confiamos plenamente que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, podem ter suas vidas transformadas, sua mente transformada. Como é que se diz? Eis que tudo se fez novo. O que é a consequência? As coisas velhas, o quê? Ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E nós cremos nisso. Igreja não é lugar de discriminação. Não. Nós vamos ver lá Paulo falando em Gálatas capítulo 3, verso 28, que para Deus não há grego, judeu, bárbaro, homem, mulher, livre ou escravo. Não. Que nós todos somos um em Cristo. Isso é evangelho. Mas nós não podemos abrir mão da verdade bíblica, onde é expressa de forma clara que o homossexualismo é afronta, é ofensa à criação de Deus. Isso não é fácil hoje. Não é fácil. Muito bem. Versículo 27. Ele pega o raciocínio do homossexualismo feminino e destrincha então agora o homossexualismo por parte dos homens. Da mesma forma, ou de igual modo que acontece com essa troca das relações sexuais naturais, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que eu vou apertar os irmãos. Quando Paulo diz, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, qual que é este castigo? Que interpretação, irmão e irmã, dá a este texto? Queridos, se você se debruçar nos comentadores bíblicos, você vai ficar doido. Porque tem N interpretações. Tem N formas de se entender este texto. Eu, depois de meditar, ler, orar, eu tenho para mim, e essa é a orientação que eu dou para os irmãos, que receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perfeição. Qual que é o maior castigo que alguém recebe quando ele se afasta do desejo de Deus?
Como é que é? A ausência de Deus. É se distanciar cada vez mais daquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Aqueles que agem desta forma perdem a possibilidade de exercer em plenitude para aquilo que foi criado. Nós fomos criados para o louvor da glória. Aqueles que agem dessa forma recebem em si mesmo o maior castigo que o ser humano pode receber: não exercer a função para a qual foi criada. Nós fomos criados para o louvor da glória do nome de Deus. E aqueles que são renitentes, perseveram no caminho que não agrada ao Senhor, merecem e recebem castigo sobre o qual eu não quero estar. Eu não quero que o irmão ou a irmã esteja. Eu quero que cada um de nós, apesar de nossas limitações, possamos ser instrumentos de louvor da glória do nome de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Continuando, deixa eu ver o tempo aqui. Muito bem, vai dar certinho. Versículo 28. Além do mais, quer dizer, completando essa ideia que a idolatria leva ao quê? A uma degeneração moral. Essa degeneração moral, e nós vamos ver aqui, Paulo constrói um conceito de que esta degeneração moral desenvolve no ser humano uma disposição reprovável, que em muitos aspectos Paulo assemelha essa disposição mental como uma disposição mental ateísta. Olha que interessante, porque em nossa cabeça, muitas vezes, quem que é o ateu? Quem que é o ateu? Aquele que não crê na existência de Deus. Para Paulo, ateu é aquele que não põe Deus no devido lugar. Olha que coisa incrível. Olha que, será que em algum momento em nossas vidas, na nossa caminhada cristã, a gente não agiu como ateu? Olha que coisa incrível, meus irmãos. Será que quando nós deixamos de colocar Deus no devido lugar, nós não estamos agindo como os ateus? Olha que questionamento profundo de reflexão que a gente deve fazer sobre as nossas vidas. Muito bem. Então ele, no versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Como é que esse conhecimento de Deus se manifestou, queridos? Na natureza, na história, pelos profetas, nas palavras de Deus e em Cristo Jesus. Ele os entregou uma disposição mental reprovável. Então, aquele que permitiu construir ídolos na sua vida, ele caminha para uma degeneração moral, e essa degeneração moral faz com que haja uma disposição mental. O que é essa disposição? Reprovável. Para praticarem o que não deviam. Existe um conceito, queridos, que tem sido muito mal interpretado na nossa sociedade, principalmente no contexto de uma sociedade pós-moderna, que o homem é livre para fazer o que quiser. Isso é a maior mentira que o diabo implanta em nossos corações. Nós não somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos livres da opressão do diabo, da escravidão do pecado que há quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E só somos livres desta opressão, dessa escravidão, para sermos transportados, como é que diz a Bíblia? Do império das trevas, para o quê? Para o reino maravilhoso dessa luz. Quando nós pertencemos então ao reino maravilhoso dessa luz, nós somos livres para fazer as escolhas certas. Qual que é a escolha certa, querido? Não é fazer o que você quer, não. É fazer a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a maior liberdade que o ser humano pode experimentar em sua vida.
Ser livre para fazer aquilo para o qual Deus criou você. Ser livre para realizar a soberana vontade de Deus sobre a sua vida. Isso é felicidade plena. Mas existe um conceito construído que liberdade é fazer o que quer. Isso não é liberdade, isso é outra palavra, é libertinagem. E tem muita igreja hoje em dia cheia de libertinagem, mas nenhuma liberdade. Nós não somos livres, você não é livre para fazer o que quer, não. Se você acha isso, você está redondamente enganado. Então voltando para o versículo 20, além do mais, visto que desprezar o conhecimento de Deus, ou seja, a revelação de Deus, o que Deus faz então? Através da sua soberana vontade, Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental reprovável, para consequentemente experimentar o que há de pior dentro de si mesmo. Tornaram-se cheios de toda sorte de... E aí, a lista, meus queridos, é grande. Olha só. Injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Olha que incrível. Inventam maneiras de praticar o mal. Eu acho que assim, o ser humano é tão criativo. E quando a gente vê a criatividade do ser humano para o mal, a gente pensa, puxa vida, o cara é tão criativo, por que não usa isso para o bem, mas não usa para o mal? E o texto fala que isso é fruto da idolatria. A raiz de tudo é idolatria. A idolatria leva à degeneração moral que conduz a uma condição mental de completamente reprovável. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Filhos, escutem aí. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Que lista! Que lista terrível. Onde é o lugar, queridos, que você acha que é a expressão máxima da realização, do exercício de todos esses desejos, de todas essas ações num lugar só? Sabe onde é que vai ser isso? Vai ser no inferno. É lá que vai ser expressa em toda a sua dimensão esta lista daqueles que não colocam Deus onde Deus deveria ser colocado. E aí vem a comprovação do que ele começou a falar lá atrás, do versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Leia aí o versículo 21. Embora, aí voltando para o 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E esse texto também é difícil, queridos, porque aí vem a questão da humanidade, né? A humanização do texto bíblico, que é terrível. Sim, quer dizer que Deus é amor, e esse Deus que é amor fala que a gente merece a morte. Deus é amor, mas Ele é também justo. Justo. E o texto bíblico nos diz que aqueles que não adoram a Deus como deveriam ser adorados, Deus permite que eles experimentem o pior de cada um deles. Queridos, quando a gente vê esses atos terríveis que são relatados em jornais, deixa eu te falar uma coisa, eu e você podemos fazer igual ou muito pior. É só a gente distanciar de Deus, que a gente não tem noção do que a gente é capaz de fazer. Então Deus é amor, mas Deus é justo também. Aqueles que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estarão condenados a viverem eternamente na perspectiva do que o texto fala aqui. E o texto continua, não somente continuam praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. E aí, queridos, eu queria encerrar aí temos um minutinho ainda. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1.
Salmo capítulo 1. Olha que coisa interessante quando o salmista, lá no versículo 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que não, quer dizer, que não faz dessa forma. O que faz dessa forma não é feliz. Segue o conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores, se assenta na roda dos zombadores. Olha só, primeiro, queridos, a gente começa a espiar de longe a conduta dos ímpios. Depois a gente senta numa roda para falar coisa que não deve. E depois a gente não está nem espiando mais o que as pessoas que falam errado e nem sentando para conversar sobre essas coisas. Nós estamos o quê? Fazendo as coisas erradas. Nem se assenta, olha, não segue o conselho dos ímpios, não escuta a conversa errada dos ímpios, depois deixa de imitar a sua conduta e depois se senta na mesa com eles, faz parte da turma, da quadrilha. Queridos, é exatamente isso que Paulo está nos revelando aqui no capítulo 1, encerrando esse primeiro grande bloco sobre a introdução da questão do pecado na história da humanidade. Nós trocamos o conceito de que Deus é merecedor de toda honra, glória e louvor. Em função disso, construímos dentro de nossos corações ídolos. Este ato faz com que a gente tenha uma degradação moral. Essa degradação, depravação moral, nos conduz a termos uma mente contrária à vontade de Deus. E os que agem assim, se não se arrependerem, se não confessarem Jesus como Senhor e Salvador, estarão sobre a ira de Deus, que é o conceito que ele traz lá no início deste capítulo 1, no verso 18, quando ele fala a ira como julgamento de Deus. E Deus é amor, mas ele é também justo. Ufa! Aí, deu conta, né? Deu certo. Amém, viu, queridos? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Semana que vem a gente vai ver, semana que vem fica bem mais tranquilo, né? Nós vamos ver sobre, como é que é o título aqui? O justo juízo de Deus. Capítulo 2 é também pedreira. Mas vai dar certo, né? Queridos, Rogério, seja muito bem-vindo, sua esposa, também Deus te abençoe. Silvânia, Deus te abençoe. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé para juntos orarmos, encerrando o nosso culto. Eterno e soberano Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, lendo, meditando sobre a tua palavra. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Pai, não permita que nenhum dos nossos construa ídolos em nossos corações, seus corações. Ó Pai, que a começar em mim, sejamos uma igreja que tem o Senhor como Deus verdadeiro, único merecedor de honra, glória e majestade. Que a vontade do Senhor seja soberana em nossas vidas. Ó Pai, conserte as nossas mentes, tem misericórdia, ó Pai, para que o nosso eu seja enfraquecido, ó Pai, e que o teu Santo Espírito molde o nosso caráter, para que a cada dia, cada um de nós, sejamos cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome que nós nos reunimos aqui. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Oramos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida. Até domingo.